Acompanhem todos mentalmente a nossa prece, mais uma vez lembrando, junto com nossos guias, protetores, nossas equipes espirituais, nos dando o amparo, a cobertura e a proteção. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis e escoimadas pelos direitos morais possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor, da tua presença entre nós e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos afligem, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CVDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nosso venerando mestre Shebna, de toda a hierarquia que dirige o Círculo Branco, também a hierarquia que dirige o Trevo Sagrado, e, por fim, pedimos a presença de nossos guias, protetores, trabalhadores, de cada um dos presentes, para que deem cobertura e proteção aos nossos trabalhos. E assim, em nome de Deus, os trabalhos estão abertos na parte material. Isso. Bem, queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de agosto de 2022,
Nós vamos ter o prazer de receber mais uma vez aqui o nosso irmão Ageu Prune, que vai dar continuidade ao trabalho que ele já executou em 2 ocasiões anteriores, falando-nos sobre homeopatia. Então, ele fez 2 primeiras vezes, ele fez o histórico sobre o surgimento da homeopatia no mundo, depois aqui no Brasil, e agora vai dar continuidade nos informando um pouco mais sobre essa técnica desenvolvida por Hahnemann há muitos anos, há mais de 100 anos, e que até hoje continua curando muita gente. Então, Argeu, a palavra é sua. Você terá os 30 minutos. Se for necessário, te dou um toquinho, faltando uns 3 minutos, para poder você conduzir o resto, tá certo? Ok. Também, se tiver necessidade, me dá um toque, eu dou um pouquinho mais. Abriu aí já? Pronto. Vai. Entrou. Pronto. Boa noite, meus irmãos. Vamos pegar mais uma etapa, né, da nossa apresentação sobre a homeopatia, como o nosso irmão presidente colocou. A primeira parte foi sobre histórico, né, da homeopatia, e sobre antes de Hahnemann, né, que não era nem homeopatia, era uma lei semelhante, mas não se falava nem homeopatia. Depois, na parte da segunda parte de história, nós entramos na parte da homeopatia já no Brasil e aqui na Bahia. E hoje nós vamos pegar alguma coisa sobre a literatura, as principais literaturas sobre a homeopatia, para que a gente comece entendendo, né, como funciona a homeopatia. Então, os 3 principais, nós temos o organon, né? Vamos botar aqui como fosse a Bíblia, né, da homeopatia. Nós temos o repertório e nós temos a matéria médica. Né? Aí vamos destrinchar um pouco sobre essas 3. Eu já coloquei até essa tela na segunda apresentação, que o organon, né, não é nada mais, nada menos que um código de princípios que rege a cura segundo a lei dos semelhantes. Aí nós pegamos em 1810, né, e 20 anos após a constatação experimental da lei dos semelhantes e 14 anos após a enunciação desta lei, foi publicada a primeira edição do organon, né? E, na verdade, o nome era Organon de Medicina Racional. Esse aí criou muita polêmica quando Hahnemann publicou essa primeira edição, porque ele criticava muito a medicina, praticamente os médicos, né? Como era que era feita a medicina na época, né? Os médicos pensavam mais em ganhar os metais, como é colocado, não é? Do que, na verdade, curar os pacientes. E isso criou um reboliço muito grande. Em 1818, foi publicada a segunda edição, já com o nome de Organon da Arte de Curar. Esse nome que se mantém até hoje, até a última publicação. Aí nós vemos que em 1824 foi publicada a terceira edição, 29 a quarta, em 42, anos antes da sua morte, né, veio a quinta edição, e em 1921, 78 anos após a sua morte, foi publicado a sexta edição, que é a que nós temos até hoje. Aí nós temos a quarta reimpressão brasileira, né, que foi em 89, dessa sexta edição de alemã. E só para a gente entender melhor essa parte do grego, né, organon significa instrumento, meio. Então, ele está botando aí que exposição da doutrina homeopática ou o instrumento ou meio da arte de curar. Ok? Então, em um dos preâmbulos do organon,
foi colocado por um dos tradutores que o Organon de Hahnemann apresenta o mais alto nível da filosofia médica. E sua interpretação prática produz verdadeira montanha de luz, que guiará o médico pela lei da cura e um novo mundo em terapêutica. Na verdade, a homeopatia é só mais uma forma terapêutica. Mas se a gente for observar assim, como tem a alopatia, a homeopatia, a energia, a cirurgia, são as formas terapêuticas que nós temos. O organon é composto de algumas adições de 294 aforismas e outras 291. É que nós também chamamos de parágrafo, né? Hahnemann chamava de aforismo. Então, no primeiro aforisma, que a gente vai observar a profundidade, na verdade, desses aforismos que eu vou colocar para vocês, escolhi alguns, né? Onde ele coloca no primeiro que a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama de cura. Então, a única função do médico é essa, restabelecer a saúde do paciente, de quem está doente. Não é isso mesmo? Que, como desde Hipócrates ele falava, que não existia doença e sim doente. O que nós chamamos de doença, muitas vezes, só são sintomas. No segundo aforisma, o ideal máximo da cura é o restabelecimento rápido, suave e duradouro da saúde, ou remoção e aniquilamento da doença, em toda a sua extensão, da maneira mais curta, mais segura e menos nociva, agindo por princípios facilmente compreensíveis. Ainda a gente observa nesse segundo parágrafo que o Hahnemann coloca que o médico ele tem que fazer o quê? Tentar restabelecer a saúde do seu paciente, ou conseguindo remover, ou tentar amenizar essa doença da forma mais curta e mais segura, e que cause menos efeito nocivo ao seu paciente. E que isso também seja entendido, né? Já observando no nono aforisma, é colocado que no estado de saúde, a força vital, imaterial, autocrácia, que dinamicamente anima o corpo material, que é o organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins da nossa existência. Aí a gente vai começando a ver a profundidade do que Hahnemann colocava. Diziam que Hahnemann não acreditava em espiritismo, não acreditava em além da vida, nada disso, mas você vê a profundidade que ele coloca esse nono aforismo, né? Então, o que é colocado que essa força vital, o que mantém o organismo vivo, né? Ela mantém, né, esse corpo material agregado. E tem para que aconteça o quê? Para que ele bota aqui, de maneira que o espírito dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são, quer dizer, do nosso corpo, são, para atender aos mais altos fins da nossa existência. Então, qual o nosso papel aqui? Né? O que é que nós temos que passar? Então, você vê a profundidade desse nono aforismo. O 10º aforismo, o organismo material, destituído da força vital, não é capaz de nenhuma sensação, nenhuma atividade, nenhuma autoconservação. E somente o ser imaterial, animador do organismo material no estado são e no estado mórbido,
foi colocado para a gente o princípio vital, ou a força vital, que ele dá toda a sensação, estímulo, e estimula suas funções vitais. Naquela autoconservação, é colocado, ele está morto, quando não tem nenhuma autoconservação, e submisso apenas ao poder do mundo físico exterior, apodrece e se dissolve novamente em seus componentes químicos. Então, o que é colocado aí, quando o organismo material se desliga dessa energia que mantém esse corpo vivo, ele desagrega, some. Entendeu? Então, somente o ser imaterial animador, quem é esse ser imaterial animador? A não ser o nosso Criador. Que no estado são e no estado mórbido, não é? Lhe dá as sensações e estimula suas funções vitais. A gente vai analisando já a profundidade dessas mensagens do que Hahnemann colocava. No 11, 11º aforismo, ele coloca: quando o homem adoece, essa força vital de natureza espiritual, de atividade própria, presente em toda parte do seu organismo, princípio vital, é a única que inicialmente sofre a influência dinâmica hostil à vida, de um agente mórbido, e só perturbado para uma tal anormalidade que pode fornecer ao organismo as sensações desagradáveis e força invisível por si mesma e apenas reconhecível por seus efeitos no organismo. Torna conhecido sua perturbação mórbida apenas pela manifestação de doenças nas sensações e funções. A parte do organismo acessíveis ao sentido do observador e médico, isto é, por sintomas mórbidos, e não pode torná-la conhecido de outra maneira. Então, nesse ele coloca que o homem, quando adoece, não é, como tem alguma anormalidade, tem alguma coisa que interfere nessa força vital, nessa passagem dessa energia para manter esse organismo equilibrado, ele apresenta alguma coisa que, para dizer para o observador ou ao médico que alguma coisa não está indo bem. Então, é uma da forma que é colocado que o organismo avisa que tem alguma coisa que não vai bem com ele. Ok? Então, no 14º aforismo, ele falou: não há no íntimo do homem nada mórbido que seja curável, nem alteração mórbida curável, que não se revela ao médico observador por meio de sinais e sintomas mórbidos, que está em perfeita harmonia com a bondade infinita do onisciente preservador da vida humana. O que ele coloca nesse aforismo é que nenhuma doença, nada acontece com o ser vivo. Quando ele fala aqui do homem, mas é o homem, o animal, o que seja. Acontece alguma coisa que altere essa energia, que o corpo, né, não apresenta algum sinal, algum sintoma que seja visível, né, para o médico, alguém que possa tentar recuperar a normalidade da pessoa. Aí, observando nesse outro parágrafo aqui, o 15º, a afecção do dinamismo, força vital, de natureza espiritual. Uma das coisas que ele frisa bem é que ele liga a força vital com a natureza espiritual, que anima nosso corpo no interior invisível, morbidamente perturbado, quer dizer, quando acontece alguma doença, bem como todos os sintomas exteriores observáveis por ele produzido no organismo e que representam o mal existente, constitui um todo, um e o mesmo. O organismo é, na verdade, o instrumento material da vida, não sendo, porém, concebível sem animação, que lhe é dada pelo dinamismo instintivamente perceptor e regularizador, tanto quanto a sua força vital. Então, quem mantém isso
funcionando essa força vital. E não é concebível, sem organismos, consequentemente, os dois juntos constituem uma unidade, embora, em pensamento, nossas mentes separem essa unidade em dois conceitos distintos, mas para fácil compreensão. O que ele coloca aqui, tanto a parte material como a parte energética, eles trabalham em harmonia. Ele é uma coisa só. Só que, para facilitar, né, o entendimento, ele é colocado como estudos em separado. No 63, ele bota que cada potência que atua sobre a vitalidade, cada medicamento, afeta mais ou menos a força vital e causa certa alteração na saúde do indivíduo, por período mais longo ou mais curto. Essa é chamada ação primária. Embora sendo conjuntamente um produto da força vital e medicinal, pertence principalmente à segunda, a sua força vital, ao opor sua própria energia. Essa ação resistente é uma propriedade, é de fato uma ação automática de nosso poder de preservar a vida, chamada ação secundária ou reação. Isso aí é um assunto que nós vamos discutir melhor quando a gente for estudar a parte da cura homeopática, o sentido da cura, porque onde tem ação primária e ação secundária. Isso pode ocorrer quando a cura é natural ou quando essa cura tem que ter um efeito medicamentoso. Tá ok? Isso aí depois a gente vai entender melhor quando a gente estudar essa parte de ação primária e ação secundária da doença. Já no aforisma 148, a doença natural nunca deve ser considerada como uma matéria nociva situada em algum ponto externo ou interno ou externo do homem, mas como algo produzido por um agente inimigo de natureza espiritual, que, como uma espécie de infecção, produz perturbações na sua existência instintiva do princípio de vida de natureza espiritual dentro do organismo, torturando-o como um espírito mau, compelindo a produzir certos sofrimentos e desarranjos no seu curso da vida normal, que são chamados de doença. Então, a gente coloca que a doença nunca deve ser considerada como uma matéria nociva, situada em algum ponto interno ou externo do homem, né? Ou algo produzido por um agente inimigo de natureza espiritual. Na verdade, qualquer alteração dessa energia vital é que o organismo reage, né, para produzir esses sintomas que nós chamamos de doença, né, para mostrar que tem alguma coisa que não vai bem naquele organismo. No 158, esta ligeira gravação homeopática durante as primeiras horas, um excelente prognóstico de que a doença aguda, com toda a probabilidade, cederá à primeira dose. Isso também a gente vai ver quando nós for estudar a parte da lei de Hedinger, o sentido da cura. É que, normalmente, a medicação homeopática, vamos dar uma abreviada aqui, quando nós falamos da gravação homeopática, muitas vezes, quando você dá um remédio a um paciente e ele dá uma gravação, uma piora, né? Isso como é colocado como a gravação homeopática, é sinal que o remédio está correto, ok? Isso aí a gente também vai detalhar melhor em outra oportunidade. No 215, quase todas as chamadas doenças da alma e da mente nada mais são que males físicos, em que os sintomas de perturbação da alma e da mente peculiar, a cada um deles aumenta, ao passo que os sintomas físicos declinam, com maior ou menor rapidez, até que, por fim, atinge sua maior parcialidade, quase como se fosse um mal local no sutil órgão visível da mente ou da alma. Mesma coisa. E outros aforismos que colocou que tudo que acontece no corpo físico primeiro vai na parte energética, que tem hora que ele chama alma, tem hora que ele chama espírito. No aforisma 266, é colocado que as substâncias pertencentes aos reinos animal e vegetal,
possui suas qualidades medicinais em seu estado mais perfeito, quando está em estado cru. É que ele coloca que a medicação homeopata ela não pode ser elevar a temperatura, cozinhar, como tem outro medicamento que é colocado sob alta temperatura para tirar alguns extratos. Ele é feito no estado cru. Já no 281, no 287 e no 288, a gente bota, eu coloquei esse porque Hahnemann ele fala de um assunto que não tem nada a ver com a homeopatia. Ele já fala da energia, né? Vamos observar que ele coloca que os poderes de um ímã para fins curativos podem ser usados com mais certeza de acordo com os efeitos positivos detalhados na matéria. Embora ambos os polos sejam igualmente poderosos, opõem-se, contudo, de acordo com sua respectiva ação. As doses podem ser modificadas pela duração do tempo do contato com um ou outro polo, conforme os sintomas do polo norte ou sul indicarem. Como antídoto de uma aplicação violenta, ademais, bastará a aplicação de uma chapa de zinco polida. Isso ele explica bem na matéria médica pura, né? Que ele, além desse organoide, tem outro matéria de Hahnemann, que é a matéria médica pura, sobre os polos norte e sul, de poderosas barras magnéticas. Então, quando é dado uma sobrecarga, muitas vezes, com esses ímãs, quando se trabalha com ímã, é uma das coisas que se trabalha para neutralizar isso, é colocar uma placa de zinco polida sobre o local que foi aplicado essa energia através do ímã. Ok? Já no aforisma 288, creio ainda ser necessário referir-me aqui ao magnetismo animal, como se chama, ou melhor, ao mesmerismo, como deveria se chamar em deferência a Mesmer, seu fundador, que difere tanto em sua natureza de todos os outros agentes terapêuticos. Essa força curativa, com frequência, tão totalmente negada e desdenhada durante os séculos, age de diversas maneiras. É um presente maravilhoso e incomensurável de Deus para a humanidade, pela qual a vontade forte de uma pessoa bem intencionada sobre um doente, por contato, e mesmo sem este, e até certa distância, pode trazer energia vital do mesmerizador sadio, dotado desse poder para pessoas dinamicamente. Quer dizer, quem está trabalhando com isso. Então, o que Hahnemann coloca aqui nesse parágrafo 288 é praticamente o quê? Nós trabalhamos com a parte energética, tanto faz presencial, perto, longe, até a distância, como nós trabalhamos aqui no nosso, hoje em dia, na parte via digital. Agora vamos a outra parte, que é sobre repertório, que eu coloquei, né? O que é um repertório homeopático? O repertório homeopático é uma coletânea de sinais e sintomas seguidos do medicamento. Assim, tem uma determinada doença, né? Que tem um determinados sinais e sintomas, e os medicamentos que são utilizados, que conforme a semelhança das experimentações no homem são e na toxicologia. Aí eu botei exemplo aqui de dois para a gente diferenciar como é trabalhado a homeopatia. Eu coloquei uma dor cardíaca, que é um sintoma, né? E aí, em cima dessa dor cardíaca, a gente vê ela que ela é constrictiva, ela tem uma sensação, ela dá uma sensação de aperto, como se fosse apertado por um torno. Aí, se a gente observar, se essa dor constrictiva for no braço esquerdo, aí vem dor constante, que agrava, deitado sobre o lado esquerdo, dá uma sensação de peso na cabeça e no peito. A medicação é o cactus. Se for no braço direito,
que agrava pelo calor, no quarto quente, o repouso, já é o lírio tímido. Então, observa, se tiver um paciente na alopatia, dor cardíaca constrictiva, braço esquerdo ou direito, não interessa que braço é, que lado é, ele vai pensar lá o quê? Uma angina, tipo, um infarto, uma coisa dessa, mas mesmo? E a medicação é aquela e acabou. A gente observa que na homeopatia isso já diferencia. Um caso seria o cacto e o outro o lírio tímido. Aí vamos observar as modalidades, né, da gravação e melhora. Aqui em cima, embora já falhe, a gravação. Quarto quente, repouso, lírio tímido. Deitado do lado esquerdo, caminhando, já é o cacto. O repouso e o outro já é com movimento. Melhora ao ar livre, expirando ar fresco, o cacto. Ao ar fresco, né, também, com movimento, deitado sobre o lado direito. E pela pressão, já temos o lírio tímido. Repare que a dor é a mesma, o tipo é a dor constrictiva, já temos remédio diferente. Se tem agitação física, nós temos lírio tímido, mas também temos o arcônico acento, que dá essa agitação. Angústia, o cacto, o lírio também dá, mas o cacto é maior. O acônico acento, o aurum, também já dá essa angústia. Então, pensamento do braço direito, lírio tímido, braço esquerdo, cacto. Edema da mão esquerda, cacto. Sensação de sufocação, lírio tímido. Entendeu? A gente vê que é o tipo do sintoma praticamente o mesmo, né? Só que a diferença do esquerdo para a direita tem algumas diferenciações que para a alopatia isso não interessa tanto, mas na homeopatia a gente já observa isso. E agora nós vamos botar a outra parte, que é a matéria médica. A matéria médica é o contrário do repertório. É uma coletânea de medicamentos com sinais e sintomas por ele apresentado. Também a experimentação na ambição e na toxicologia. Uma das coisas que vocês já observaram na tela passada, que a gente tende a observar bastante, o homeopata, é o constitucional do indivíduo, né? Se ele é gordo, magro, alto, baixo, essas coisas interferem, que é o sódico, o carbônico e os flóridos, as causalidades, o que provocou, a modalidade de agravação melhora e a lateralidade, direita ou esquerda. Você vê que ali do cacto lírio um é o esquerdo, outro é o direito. Então, aqui agora eu coloquei já o contrário. Devia botar o sintoma, eu botei o medicamento. O cacto grandifloro, ele age sobre o coração e sobre os vasos, determinando sensações de aperto em todos os órgãos. Sensação de aperto no coração, como se estivesse apertado por um torno que irradia pelo braço esquerdo e pode dar hemorragias congestivas. Ele agrava deitado sobre o lado esquerdo, caminhando, subindo escada, e às 11 horas da manhã e às 23 horas. É uma característica. Melhora ao ar livre e expirando ar fresco. O cacto é melancólico, ansioso, com medo de morte. Crescer e curável. É a característica também do arsênico. Triste, de mau humor. As cefaleias são congestivas, pulsantes, com sensação de aperto, não é? Como se fosse por um torno, mesma sensação que dá no coração. Sensação de peso na cabeça e no peito, e tem crise de sufocação. Se ele tem, na verdade, se ele tem aperto no peito, ele tem crise de sufocação, né? E pode ter hemorragia nasal, pulmonar, intestinal, uterina. A uterina normalmente com sangue escuro, que se coagula com facilidade. As regras são adiantadas, com sangue escuro, que cessa quando o paciente está deitado. Agora, vamos ver o lírio tímido, né? Estado de frouxidão, prolapso dos órgãos uterovariano com sintomas e reflexo acentuado no coração. Essa sensação de prolapso, tudo uma medicação que dá isso também é a sépia. Agravação pelo calor, quarto quente, repouso, ficando de pé, e às 17 e às 20 horas. E em ambientes fechados. Repare que outro era 11 horas da manhã e às 23 horas. Este é às 17 e às 20. A gravação. A lateralidade à esquerda, depressão mental profunda, com choros e desespero constantemente, preocupações, tem excitação sexual com pensamentos obscenos, cefaleia congestiva,
cabeça pesada, sensação de aperto no peito, que isso também dá no cacto, com dor e entorpecimento no braço direito. Entendeu? Então, a gente observou que praticamente o sintoma era o mesmo, alguma diferença, mas, pelo alguns detalhes, observa que a medicação muda, né? E a gente vê isso quando a gente vai estudando a matéria médica. Já aqui, já é uma prévia para a homeopatia 4, né? Eu vou deixei essa tela aqui para vocês começarem a meditar, onde a gente observa. Nós observamos que no centro, esse disco vermelho, né? Vamos botar que seja a energia vital. Aí nós observamos que no primeiro disco, na primeira disco que tem a primeira linha, aí está observando que tem a parte espiritual, na segunda linha, psiquismo, que é a parte mental, na terceira, os órgãos do sentido, a parte emocional, na quarto disco, nós temos órgãos vegetativos, no amarelo aqui temos músculos, tendões e ligamentos, e no azulzinho claro, que é pelos e mucosa. Esse preto grande tem escrito nóxia, isso aí é como se fosse como foi colocado em algum daqueles aforismos, aquela ação mórbida que age sobre a pessoa ou sobre o animal, ou seja, que vai provocar. Você saiu, tomou a chuva, a nóxia é aquela chuva. Se você, o organismo, está reagindo muito bem, aí a gente observa essa setinha fininha. Tem uma que passa pela pele, passa todo, tem outra que fica na pele, outra fica no músculo tendão superior. Isso aqui é conforme a nossa energia, se ela está equilibrada ou não. Ela vai reagir tentando expulsar, né, isso que está causando. Então, isso aí eu coloquei para que vocês meditem, para na próxima apresentação a gente destrinchar isso melhor, ok? Muito obrigado. Esse que eu queria passar para vocês hoje. Gratidão. Obrigado, Ageu. Achei bem interessantes esses parágrafos aí do Organon, né? Você vê que tem muita coisa que praticamente a gente vê o quanto que a gente estuda, né? Pois é. Só que ele coloca de outra forma, mas é praticamente a mesma coisa. Muito similar. O 288, o 288... É sobre o mesmerismo, é sobre energia, né? 288 me lembrou muito o problema do Reiki, né? Uhum. E o do imã? Do imã também. Ok, então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o grande arquiteto do universo, para o nosso encerramento. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com nossa gratidão ao nosso venerando Mestre Shevne e toda a hierarquia espiritual CBDista, também aos nossos irmãos dirigentes do Trevo Sagrado, e também com muito carinho e amor aos nossos guias, protetores, trabalhadores e todos que estão presentes, pela cobertura que nos deram e que vão continuar nos dando até que nós nos despeçamos em definitivo. Então, até a próxima semana, quando estaremos juntos novamente na quarta-feira.